aula de inglês, mais uma aula aqui no projeto, que está começando. Espero que essa aula continue da mesma forma que as outras, a gente consiga desenvolver um trabalho muito legal aqui, muito produtivo, que vocês consigam participar aí no chat e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação às provas. Essa semana, especialmente, a gente ainda está lidando aí com o Enem, então, antes da gente começar aqui focando no pré-UERJ, né, voltado aí para a prova da UERJ, vamos dar uma passadinha aí, por breve, né, por cima mesmo, para eu saber se vocês têm alguma dúvida específica, alguma coisa que vocês queiram perguntar, tirar dúvida e tudo em relação ao Enem, porque a gente também tem o Enem aí. Não sei se alguns de vocês aqui vão fazer o Enem, mas acredito que as nossas aulas da UERJ também já vão auxiliar vocês a enfrentar o Enem, caso seja o caso de vocês, porque a estrutura é muito parecida, ainda que uma seja discursiva e a outra seja fechada, vocês vão conseguir desenvolver com as mesmas dicas que a gente tem visto aqui pelas aulas e usando boa parte das coisas que a gente está vendo aqui também. Então, acredito que vocês vão conseguir fazer um bom link aí e uma boa prova. Vocês têm alguma pergunta antes da gente começar? Falando aí relacionado especificamente ao Enem, alguma coisa da prova que vocês queiram ver, queiram tirar dúvida? Podem falar ou escrever aqui no chat, fiquem à vontade. Eu vou, antes de começar a UERJ, me pediram para a gente ter esse momentinho aí sobre o Enem, então estou tentando ver aqui com vocês. Nada em mente, certo, Gabriel? É como que eu já comentei aqui. Acredito que muitas dicas que eu dou para vocês aqui relacionado à prova da UERJ, vocês conseguem também aplicar para a prova do Enem, entendeu? Vocês têm que ter em mente que a prova do Enem também vai exigir de vocês a interpretação, também vai exigir de vocês ali conhecimento um pouco do inglês, esse básico que a gente vê aqui, gramatical, sobre tempos verbais, sobre expressões idiomáticas, falsos cognatos, algumas charges também. Então, é o que vocês vão encontrar ali no Enem. Se vocês vão fazer a prova, eu não sei, né? Mas se for o caso, é isso que vocês vão encontrar também, vocês podem ficar tranquilos. Que essas dicas que a gente vê aqui, de vocês estarem sempre com uma leitura diversificada e constante do inglês, sempre em contato com a língua, vocês estarem praticando provas anteriores é muito importante também. Então, fazendo isso com as provas do Enem também, vocês já vão ter uma boa base para sair bem na prova. Questão dos textos, praticar vocabulário, praticar interpretação também é muito importante. Então, acredito que isso é uma boa base para vocês estarem se preparando ali para o Enem. Caso ao longo da aula alguém depois surgir, querer perguntar alguma coisa específica em relação ao Enem, vocês, por favor, me informem, tá? Aqui no chat. Eu vou estar acompanhando. Aí a gente vai conversando. Mas então hoje a gente já vai voltar aqui para o exame discursivo da UERJ, né? Hoje eu escolhi um exame discursivo um pouquinho mais antigo, de 2015. Não sei se vocês estudando já fizeram, têm conhecimento dessa prova, mas é que eu estou seguindo uma logística da gente ir fazendo as provas com base nos textos, então a gente já começou vendo o do ano passado, então a gente já viu um tipo de texto, agora a gente vai ver outro tipo de texto. Estou tentando trabalhar com vocês diferentes tipos de texto, com diferentes pegadas, para vocês conseguirem ter o maior acesso possível aos textos, aos seus tipos de interpretação, às suas características, e a gente conseguir desenvolver um trabalho bem legal, bem amplo e diversificado aqui. Aí, acredito que a Thaís já mandou lá para vocês no grupo, então se vocês precisarem consultar o grupo lá para estar por dentro dos materiais aqui, vocês vão me falando também qualquer coisa. E aí, antes da gente começar, eu vou começar com aquela coisa que eu sempre faço, que é começar com uma dica, reforçando para vocês essas questões aí que são importantes no exame discursivo da UERJ. Já falei N vezes aqui nas aulas e acabei de reforçar aqui para vocês que é importante vocês terem contato com a língua, é importante vocês estarem ali sempre fazendo leituras em inglês, seja de parágrafos, seja de textos, seja do que for, mas tendo contato com a língua para adquirir vocabulário, adquirir uma leitura mais
mais segura do inglês, mais ampla também. Então, é muito importante vocês estarem sempre nesse contato com a língua. Também falo da importância de vocês treinarem a interpretação, porque é a chave, é o que vocês mais vão encontrar ali na hora da prova. Isso também se dá para o Enem, também é para esse tipo de caso. Então, é uma coisa que a gente vai começar aqui vendo também, e eu vou focar nesse ponto que vocês já trouxeram algumas vezes nas aulas anteriores, que é sobre essa questão de como a gente responde a um exame discursivo, como que a gente faz ali essa questão de desenvolver a nossa resposta, como a gente se expressa. Deixa eu ver aqui que alguém comentou. Se você tiver mais provas antigas de inglês da UERJ, pode enviar no grupo, por favor. Não consegui achar outras além que você já passou. Claro, eu vou enviar o site, inclusive, é o site oficial da UERJ, que eu uso para pegar as provas anteriores. Lá eles têm os gabaritos, tem as provas por si. Então, vai ser bom. Eu vou compartilhar com vocês para vocês irem treinando e já vierem preparados para as aulas. Porque caso a gente trabalhe aqui, vocês já consigam ter uma base anterior. Vai ser importante, vai ser interessante também. Eu vou compartilhar com vocês mais tarde, quando a aula acabar. E aí eu coloquei aqui algumas diquinhas para a gente conseguir ver como a gente pode desenvolver uma boa resposta aí, como a gente pode desenvolver um bom exame discursivo. O primeiro ponto que eu coloquei ali, é o que eu sempre reforço muito para vocês também, que é a leitura da pergunta. É muito importante, sim, vocês entenderem a pergunta, interpretar não só o texto, mas como a pergunta, o que está pedindo, quais são os pontos que você tem que abordar, porque normalmente a prova da UERJ ali, eles colocam mais de uma pergunta em uma só questão, então vocês têm que se atentar a isso. E alguém já compartilhou aí. Exatamente. Eu acho que é esse site mesmo que eu pego, inclusive, Gabriel. Mas, de qualquer forma, eu compartilho lá no grupo para todo mundo ter acesso, se for necessário. Aí a gente tem essa questão da leitura da pergunta, que é importante, vocês se atentarem a todos os aspectos da questão. A organização das ideias, como vocês vão responder é importante, como vocês vão colocar ali de acordo com o decorrer da questão também é importante. A estrutura clara, vocês fazerem ali de acordo com uma estrutura básica, né, seguindo um começo e um final coerente. É o uso de exemplos. Se vocês quiserem colocar aí exemplos na sua resposta, retirar alguma coisa do texto que vai ali reforçar o que você está colocando, também é muito importante. Se for o caso, o tom formal, né, a gente tem que evitar, porque normalmente quando a gente está falando, a gente tende a escrever da forma que a gente fala. Então a gente acaba usando expressões, acaba usando formas assim muito corriqueiras do dia a dia que não cabe ali necessariamente no exame discursivo. Então a gente tem que se atentar também a esse tom formal na hora de responder um exame discursivo. Fazer uma revisão, a gente respondeu, tá legal? Tá a estrutura clara? Vamos ali ver se tive algum erro, deixei alguma coisa passar. Volta na questão, lê de novo, ok, bola para frente. Resposta completa, como eu falei, normalmente tem mais de uma pergunta nas questões, então é importante também vocês estarem se atentando a todos os aspectos que eles vão estar ali. Serem objetivos, vocês não precisam necessariamente colocar muita coisa para a sua questão estar certa. Responder para além daquilo que está sendo pedido também não é legal. Então, vão direto ao objetivo ali, né? Respondam de acordo com o que está sendo pedido e isso já está mais que o suficiente. A gestão do tempo é muito importante também, então é bom vocês estarem ali se preparando, se preocupando com o tempo, não fiquem muito numa mesma questão, né? A gente está vendo essa questão de técnicas de leitura para facilitar isso também, que é o skimming, scanning, que ajuda nessa questão aí de vocês lerem mais rápido e economizar tempo. Por último, eu coloquei ali a questão da autenticidade, né? Que você seja claro e evite você falar demais, e como eu estou falando ali na questão da objetividade também. Você fala aquilo que você sabe, também sem exagerar ou passar daquilo que é necessário para a questão. E alguém já respondeu aqui no chat, mas só para reforçar, que a resposta realmente ela é feita em português. Ela só é em inglês quando o enunciado exigir, tá bom? Isso eles deixam bem claro ali na prova, então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Às vezes eles pedem para tirar um exemplo, tirar uma palavra do texto, então isso, quando isso acontecer, vocês tiram em inglês. No mais, é português, vocês respondem em português, é tranquilo. O inglês, ele quase nunca é cobrado assim como uma resposta, principalmente nessas provas mais recentes. Então, acho que em relação a isso, vocês podem ficar tranquilos. Como eu falei, a gente vai estar trabalhando aqui o texto de 2015. Vou mudar aqui a guia. Vocês estão conseguindo ver a nova guia aí, tá certo?
Essa prova de 2015, a gente tem um texto sobre Emily Carr, né? A gente já começa aqui com a apresentação do texto. Aqui, ó, eles já deixam reforçado, ó, que as questões deverão ser respondidas em língua portuguesa. É somente em língua estrangeira quando é exigido no enunciado. E eu não sei se vocês já tiveram aí o contato com essa prova, mas a gente vai fazer a leitura aqui do texto em conjunto e, de acordo com o que vocês tiverem de dúvida, vocês vão mandando aí no chat. Eu vou ler aqui com vocês tranquilo. E o que vocês precisarem que eu traduza e que eu veja especificamente, vocês me dão um toque aí. Aí a gente começa aqui esse texto falando sobre Emily Carr, falando was born on December 13, 1871 in Victoria, British Columbia, to Richard and Emily Saunders Carr, the fifth child in a family of 5 girls. A brother, Dick, was born in 1875. Carr began her training as an artist in her late teens after the death of both parents. Rather than be subjected to the demands of her overbearing sister Edith, Carr approached her legal guardian to secure funds to attend the California School of Design. Little of her work survives from this period, but she seems to have received basic instruction in oil painting and watercolor and was able, upon her return to Victoria in 1893, to make a living as an art teacher. In 1907, she began documenting the First Nations cultures of British Columbia. Então, nesse início aqui, não sei se vocês conseguiram entender, mas acredito que esse texto aqui foi mais tranquilo. No início aqui está falando sobre Emily Carr, está dando uma introdução sobre a vida de Emily Carr, o início ali, quem ela foi, quem são os pais dela. Ela nasceu ali em dezembro, está dando umas informações de onde ela nasceu também, que foi em Victoria, está falando do seu irmão. O que mais que vocês conseguiram identificar aqui nesse início? Está falando do irmão, está falando das irmãs. Tem outros detalhes importantes aqui. Vocês conseguiram compreender? Conseguiram fazer a leitura aí conjunto comigo? Como é que estamos aqui? Vão me dando aí informações para eu saber se eu estou seguindo junto com vocês, gente. Preciso desse toque. O que mais que vocês entenderam dessa parte aqui do texto? Está falando aqui sobre a morte dos pais delas. Está falando isso, Vitória está falando sobre a faculdade dela. Uhum. E ela é a quinta, né? Seria, se a gente traduzisse aqui, seria a quinta da família de 5 garotas, né? Seria a quinta criança da família de 5 garotas. Está falando sobre a questão da faculdade aqui, porque depois da morte dos pais, ao invés dela se sujeitar ali a viver nas demandas da sua irmã, que era, não é literalmente autoritária, vou usar essa palavra que acho que é melhor, que era autoritária, ela acabou passando os seus fundos, né, para ir para a Califórnia, para a Escola da Califórnia de Design. Tem muito pouco do seu trabalho salvo dessa época aí. Aí está falando também nessa questão dela ter recebido algumas instruções de pintura a óleo e tinta à base de água. Enfim, tá dando um breve resumo sobre a vida de Emily Carr. Nesse segundo parágrafo aqui, o que vocês estão entendendo? Está falando aqui, ó, que Carr continued to draw and paint throughout the 1930s, until a heart attack in 1937 left her bedridden and unable to paint. She began to devote all of her creative energy to writing. O que essa segunda parte aqui está falando? A gente já está falando sobre outra parte da vida da Emily Carr. Depois de um certo acontecimento aqui, ela muda essa ideia dela de pintura, né, que ali no início a gente vê que ela tem instrução sobre pintura, para outra parte, que é para o writing. Aí fala que o Ira Dilworth, teacher and CBC executive, became her confidant and literary advisor. Dilworth's support of her autobiographical sketches gave her both the confidence and the means to secure publication for her work. O que essa segunda parte aqui está falando? Mas é isso mesmo, Gabriel, tá certo, tá certo. É ataque cardíaco. E Juliana também.
Ah, não. Isso. Bedridden é de cama, ela está acamada. É um termo para você falar. Então, aqui está falando que depois do ataque do coração que ela teve em 1937, ela acabou ficando acamada e não conseguiu mais pintar. E aí acabou que ela foi para o lado da escrita. E aí ela tinha um amigo, que era um professor e um executivo da CBC, que começou a dar suporte a ela e a ajudou a escrever a autobiografia dela. Que é basicamente o que está falando aqui nessa parte. Aí, continuando, a gente tem aqui Clear Week, first published in 1941, was a huge popular... Peraí, eu pulei? Ah, não, tô lendo certo. Clear Week, first published in 1941, was a huge popular success and a critical success as well. Carr was awarded at the Governor General's Literary Award for Nonfiction in 1941. Aí tá falando aqui, então, sobre as obras de Carr, porque ela foi pro lado da escrita, então tá falando sobre suas publicações. A primeira publicação dela foi esse Clear Week, aqui, em 1941. Aí vocês conseguem me dizer aqui se foi um sucesso da crítica ou não? O que vocês acham, de acordo com o que está escrito aqui? Foi bem recebido pelas pessoas? Vocês conseguem? Isso, foi um sucesso. E ela ganhou um prêmio. Foi muito bem recebido, muito bem, gente. Então, aqui está falando que foi um huge popular success. Então, foi um grande sucesso popular e de crítica também. Tanto que ela ganhou um prêmio do governo lá, geral, sobre a literatura, um prêmio. Então, realmente foi algo muito bom. E aqui está falando outras publicações dela, que teve o The Book of Small, The House of All Sorts, Growing Pains e The Heart of a Peacock. É isso daí. E aí a gente tem aqui a continuação. Growing Pains, que está falando dessa publicação dela aqui de 1946, tells the story of Carr's life, beginning with her girlhood in Pioneer Victoria and going on to her training as an artist in San Francisco, England and France. Also, he is the frustration she felt at the rejection of her art by Canadians, of the years of despair when she stopped painting. Aí essa parte aqui, ó, tá falando do livro que ela lançou, Growing Pains, né? Todos esses livros aqui são autobiográficos, né? Ela começou a escrever livros sobre a vida dela. Então aqui tá falando sobre um livro que ela escreveu sobre a vida dela e que tá falando sobre o quê? Alguém sabe me dizer? Aqui, ó, tá falando sobre a infância dela ali em Victoria e sobre algum outro aspecto específico da vida dela que alguém sabe me dizer? Peraí, que você não entendeu? A primeira linha do parágrafo 20. Isso, está falando sobre a frustração dela, sobre a infância dela e os canadenses rejeitarem a arte dela. Deixa eu ver aqui, Gabriel. A primeira linha está falando Growing Pains tells the story of Carr's life. Então, o livro Growing Pains conta a história da vida de Carr, né? Começando com a sua infância, pioneira em Vitória e vai através ali do seu treinamento como artista em São Francisco, na Inglaterra e na França. Essa é a primeira parte aqui. E aí, como bem complementaram aí depois, aí está falando também um pouco sobre a frustração que ela sentiu à sua arte, pois a arte dela foi rejeitada inicialmente pelos canadenses, depois desses anos aí que ela teve que ter de pausa após ela sofrer a gente viu lá, um heart attack, um ataque do coração. E aí, encerra aqui falando, Carr is a natural storyteller, whose writing is vivid and vital, informed by wit, nostalgic charm, an artist's eye for description, a deep feeling for characters, and the, oh meu Deus, que palavra, idiosyncrasies of humanity. Emily Carr died in Victoria on May 2, 1945, with no idea that she would ultimately become a Canadian icon. Então, aqui eles encerram falando um pouco sobre como foram os últimos dias ali da Emily Carr, né?
E qual é o contraste? Qual é o contraste que tem? Porque ela ali está falando que ela foi rejeitada, né, pelos canadenses, e no final ali está falando o contrário, né? Quem é que conseguiu entender, ó? Quem conseguiu entender esse final aqui? A frustração que ela sentiu quando suas pinturas foram rejeitadas, ela morreu sem saber que se tornaria um ícone na arte do Canadá, exatamente. Era uma coisa que ela até tinha se sentido frustrada por não ter conseguido, né? E ela se tornou um ícone canadense, mas só depois da morte dela. Realmente, coitada, para você ver como que essas coisas são difíceis de a gente entender, né? Que a pessoa só foi valorizada depois da morte, literalmente. Esse caso aqui foi literalmente. Foi igual Van Gogh. Como a maioria dos artistas, a maioria só faz sucesso pós-morte. Exatamente. Uma crítica aí que a gente pode estar desenvolvendo depois, né? Porque literalmente ela foi aí que nem esses outros grandes artistas que a gente tem. Aí fala um pouquinho ali, né? Antes de encerrar aqui e falar da morte dela, nessa partezinha aqui, só está falando um pouco sobre quem foi ela, né? Falando que ela foi uma contadora de histórias vívida e vital, e ela tinha um charme, ela, enfim, tinha um olhar único ali para a descrição. Falou sobre esse amor que ela tinha pela escrita, que infelizmente só foi reconhecido após a sua morte. Tem alguma coisa específica sobre esse texto aqui que vocês queiram perguntar? Indisciplina é uma característica comportamental estrutural peculiar a um indivíduo ou a um grupo. Muito obrigada pela pesquisa, Vitória. Acho que tem até uma relação à escassez do artista por ele chamou e não poder fazer mais obras. Boa observação, nunca tinha ouvido falar sobre essa palavra, eu também não. Acho que como você explicando ficou mais fácil de entender. Que bom, é uma leitura assim que a gente percebe que quando a gente faz com mais cuidado, mais dando atenção aos detalhes, ignorando o que a gente não entende muito, e indo pesquisar, que nem a Vitória fez, o que ela não entendeu, trazendo aqui para a gente, dá certo, a gente consegue ter uma boa ideia do que a gente está lidando ali, sobre o que, que o texto fala, sobre as suas características principais, e é isso que eu quero que vocês tenham em mente e consigam se preparar para lá no dia da prova, independente do texto que vocês se encontrarem, seja um texto mais simples ou um texto mais complicado, vocês consigam desenvolver ele de forma tranquila. Essa leitura mais tranquila aqui é uma leitura que vocês podem estar fazendo para praticar nos dias que vocês forem estudar. Pegam os livros, pegam textos aleatórios que vocês quiserem, do tema que vocês quiserem, entendeu? E lê, faz essa leitura, observe o vocabulário, observe a estrutura, faz essa coisa de traduzir, ver se vocês conseguem compreender as ideias gerais da leitura ali. É um ótimo exercício, eu tenho certeza que vocês vão conseguir melhorar muito essa questão da interpretação, que é fundamental aqui na prova da UERJ, como a gente tem visto, né? E aí, voltando um pouquinho para cá, eu vou pular essa parte aqui, que seria só a tradução desse texto, mas depois, na hora de estudar, se vocês quiserem estar consultando, tem aí a tradução, então vocês podem ficar tranquilos. Quem quiser depois olhar mais a fundo. E agora eu tenho aqui umas perguntinhas, depois que a gente conseguiu fazer essa leitura do texto, e eu acredito que a gente conseguiu ter uma boa ideia principal ali. É um bom exercício que vocês podem estar fazendo depois também para estudar, que é depois de fazer a leitura, vocês se perguntarem coisas sobre o texto para ver se vocês realmente entenderam e conseguiram compreender os aspectos principais. Deixa eu ler aqui, porque fizeram uma pergunta. Qual costuma ser o nível da prova de inglês da UERJ? Eu vi que ano passado tiveram nota 36 mais com uma certa frequência. Eu acho tão difícil algumas coisas que eu não entendo esse contraste. Então, acredito que o problema não é nem o nível da prova, porque os textos, eles variam muito. E, sinceramente, minha opinião é que não são textos muito complicados, sabe, assim, em relação a vocabulário, não são textos densos, são textos que a gente consegue fazer uma leitura até mais fluida, mais tranquila, mas o que é a chave, o principal é vocês terem essa leitura já, essa prática da interpretação, que com certeza vai fazer total diferença ali. E se atentar à prova, se atentar ao que está sendo perguntado, se vocês estão respondendo realmente o que está ali. As perguntas, elas são basicamente de tradução, ó,
interpretação. Então, vocês vão conseguir desenvolver se vocês conseguirem entender o texto, entendeu? Então, vocês não precisam ficar com muito medo em relação a isso, porque eu acredito que vocês vão sair bem sim. Fazendo esse exercício aqui de leitura, tradução e perguntas após para ver o que vocês conseguiram compreender, eu acredito que vocês conseguem sim desenvolver uma boa prova, tendo essa base aí na língua, em alguns aspectos específicos, um pouco mais gramaticais, talvez, mais textuais, aí vocês conseguem ser tranquilos. As provas no geral, tem um nível bem tranquilo, assim. Se vocês estudarem, manter toda essa constância que a gente tem mantido aqui nessas últimas aulas, acredito que fica muito tranquilo. Vou melhor em inglês do que em português, pena que é P1. Então, eu também sempre fui assim, por isso que eu fiz inglês. Também sempre tive essa facilidade maior, por incrível que pareça, com o inglês. Mas acredito, gente, que vocês treinando, fazendo toda essa questão do que a gente já faz aqui nas aulas, adquirindo vocabulário, lendo textos, se perguntando, treinando interpretação, vocês conseguem desenvolver uma prova com muita tranquilidade. Agora, voltando um pouquinho aqui. Ó, ih, não, peraí. Mas alguém falou. Fiz o UERJ ano passado, minha nota foi 16. O ruim é que não podemos ver a prova para ver onde errou. A UERJ não libera. Exatamente. O único ponto aí que a gente poderia estar falando. Mas que bom que você achou a prova então tranquila. Pelo menos a gente tem alguém aqui com experiência que fez ano passado. Eu acredito que vocês seguindo essa base que a gente vê aqui nas aulas, não tem muito erro, não. Porque é o que a UERJ exige de vocês, entendeu? Tendo essa boa base, fica tranquila. E agora que a gente já leu o texto ali, fez essa coisa de reparar bem a tradução, o vocabulário ali utilizado, a gente vai ter umas perguntinhas aqui. Vocês me respondam aí sem pensar muito, é mais tranquilo, para a gente ver se a gente consegue realmente entender, interpretar o texto. Certo? A primeira pergunta aqui. Quem foi Emily Carr? Emily Carr é a figura principal do texto, né? Então, quem consegue aí me dizer? Ou pode até responder as outras, já tem outras perguntas aqui também. Tem quem foi Emily Carr, onde e quando Emily Carr nasceu. Artista e escritora canadense, exatamente, Juliana. Quem consegue já me responder a segunda aí, onde e quando a Emily Carr nasceu? Ou o que aconteceu em 1937 que afetou profundamente a vida profissional de Emily Carr? Aquele acontecimento ali que fez ela ficar acamada e, infelizmente, ter que desistir do seu lado artístico da pintura, na verdade, foi para outra, né, que foi a escrita. O ataque cardíaco, exatamente. Não sei se vocês lembram, ela nasceu em 13 de dezembro. Isso daí, Vitória, 13 de dezembro de 1871, e a morte dela foi em dia 2 de maio de 1945. Temos aqui qual é o contraste entre a reação do público à escrita de Emily Carr e a sua arte visual. Quem se atentou a isso daí? Uma pergunta bem específica, essa 4 aqui. Que a gente tem ali no texto até Eu vou dar uma dica para ver se fica mais fácil. A gente estava falando ali sobre a questão dela ter sido reconhecida só após a sua morte, né? Que antes disso, quando ela tinha suas pinturas ali, ela não foi reconhecida aí. Já falei, basicamente, né? Falei que ia ajudar, mas eu ajudei até demais. Isso, exatamente, Gabriel. Então, o contraste entre a reação do público foi exatamente essa. Que ela foi rejeitada inicialmente pelos canadenses por conta da sua arte visual, sua pintura, enfim, mas depois ela foi amplamente aceita por sua escrita e muito bem reconhecida, inclusive após a sua morte. É esse contraste que a gente tem aí. Porque são dois opostos, né? Uma hora ela é rejeitada e outra hora ela é super reconhecida. Então,
Diva incompreendida, exatamente. Ninguém compreendeu a diva em vida. E quem ajudou com a escrita de Emily Carr, transmitida na CBC Radio, CBC Rádio, que contribuiu para sua aceitação pelo público. Eu falei lá, acho que é no segundo parágrafo, se não me engano. Isso, o executivo da CBC, exatamente. Vocês estão espertos. Eu esqueci o nome dele também, alguma coisa de Worth, um negócio assim. Que foi seu amigo íntimo que ajudou ela em todo esse processo da escrita e era o seu revisor, né, literário. E por último, só para a gente fechar essa parte aqui das perguntas, como ficou a imagem de Emily Carr após a sua morte? De Worth, então não estava tão errado, não. A diva compreendida, realmente. Só vocês veem como que ficou a imagem da diva compreendida aqui após a morte dela. A última pergunta, isso. Exatamente, que é isso que a gente já disse ali anteriormente, então foi só para reforçar mesmo, que aí depois da sua morte ela foi oficialmente reconhecida. E é isso, então acredito que a gente já pode ir para as questões, porque a gente já fez os passos principais, que é ler o texto, traduzir e depois compreender. Então, na hora que vocês forem estudar, sigam esses mesmos 3 passos. Primeiro, leitura, depois vocês traduzem e, por último, vocês fazem essas perguntinhas gerais sobre o texto para ver se vocês realmente conseguiram compreender o texto e interpretá-lo, ok? É um exercício muito importante que ajuda vocês em qualquer prova, seja ela no Enem, seja ela, por exemplo, na discursiva aí da UERJ, que é o que a gente está focando aqui. Aí, voltando, então, lá para a prova, vocês vão ver agora que vai ser muito mais fácil para a gente responder as questões, porque a gente já está muito mais ligado com todas as informações aqui na cabeça. Ó, a primeira pergunta aqui já é o quê? O gênero de um texto pode ser reconhecido tanto por seu propósito comunicativo, quanto por suas características de uso de linguagem. Identifique o gênero do texto 1 e seu propósito. Indique também 2 dessas características. É aquilo que eu falei, a gente vai ter que se atentar aqui. Está pedindo mais de uma coisa. Então, vamos responder primeiro a primeira parte. Identifique o gênero do texto 1 e seu propósito. Quem é que consegue me dizer qual é o gênero do texto 1? Ali no próprio texto ele diz, né? É uma biografia, exatamente. Que está falando ali, né, sobre a vida de uma pessoa. A gente percebeu isso ao decorrer da leitura. Então, é uma biografia. Biografia sobre, com o propósito de fazer o quê? Qual o propósito de uma biografia? Ter fonte? Deixa eu ver. Tem aqui, ó, no final o texto. Adaptado de... Aí tem aqui de onde ele foi retirado. Tem fonte, sim. Exatamente, Amanda. Relatar a vida de alguém, ou como o Gabriel disse, contar a história de alguém. Nesse caso, foi aqui a da Emily Carr. Então, a gente já respondeu a primeira parte. É uma biografia, e o propósito de uma biografia é o quê? Relatar sobre a vida de alguém, relatar sobre a vida, os acontecimentos de uma pessoa durante sua vida. Qualquer coisa que vocês responderem nesse sentido vai estar correto. O Jonathan colocou aqui, ó. Trata-se de uma biografia, pois narra a vida de Carr. Alguns elementos que indicam isso. Já até respondeu outra parte. Que aí agora é a parte que a gente vai responder. Quais são os elementos que indicam que isso daqui é uma biografia? Eles pedem 2 elementos. Aí ele já colocou aqui. Narração de fatos no passado e uso da terceira pessoa. Exatamente. Então ele respondeu aqui corretamente. Porque ele colocou aqui quais são as características de um texto biográfico. Fiz uma nesse estilo já. Sim, certo. Então por isso você já estava ligado, né? Já estava aí. Eu estava sabendo. Eu acho que eu lembro desse que é que fala sobre o escravo. Acho que eu lembro dessa prova.
Eu acho que eu lembro dessa prova, acho que eu sei qual é. Esqueci agora o nome do texto. Teria outra parte para responder nessa segunda parte? Não, essa segunda parte só está pedindo essas duas características que indicam o propósito e o gênero do texto. Na verdade, o gênero, né? Como que a gente vai saber que é uma biografia? Tem muitos aspectos simples que a gente pode estar colocando aqui, que vai indicar para a gente que é uma biografia. Como ele colocou o uso dos verbos do passado, já é uma coisa. Mas até mesmo, por exemplo, gente, olha esse início aqui, como ele está começando. Está falando sobre data de nascimento. No final tem data de morte, tá narrando ali a família dela. Então, qualquer coisa sobre essas informações que está dando sobre a pessoa ali já é um indicativo de ser uma biografia. Assim, mas, isso, está apresentando fatos relevantes sobre a vida da pessoa. Está colocando, assim, data de nascimento, data de morte. Vocês já podem colocar isso dali. Está usando verbos no passado, também é indicativo de uma biografia. O local do nascimento, gente, qualquer coisa que vocês colocarem ali vai estar dentro disso daí. Então, qualquer desses detalhes que tem aqui, vocês podem estar respondendo. Então, a primeira parte da pergunta que vocês vão responder é um texto biográfico, pois está narrando os acontecimentos da vida de uma pessoa, ponto. E a segunda parte, duas dessas características que revelam isso aí vocês podem escolher qualquer coisa. A menção às datas dos acontecimentos e aos locais, uso dos verbos de passado, enfim, vocês podem aí misturar que vai estar correto. Compreenderam essa primeira aqui? Foi tranquila? Aqui já foi uma questão mais, não só interpretativa, foi também de identificação ali do texto do seu gênero, né? Mas acredito que também foi tranquilo, porque esse texto é bem tranquilo. Deixa eu ver aqui, a prova do escravo, eu acho que era uma autobiografia. Ó, o Jonathan, gente, tá esperto, hein? Vocês estão vendo? Ele só trocou a terceira pessoa por primeira, olha isso. Não acredito. Pode sim, Vitória, fica à vontade. Eu ia perguntar mais sobre a questão de como escrever, né? Como escrever resposta. Você acha assim melhor, tipo, por exemplo, ele pediu as características do texto, aí botar tipo características, aí 2 pontos e escrever. Ou pode ser igual, deixa eu ver, igual o Jonathan escreveu, tudo direto, assim, sem pontuar, tipo característica, gênero. Olha, por uma questão de fluidez, de clareza, se você quiser ser mais direta, sabe, responder tudo de uma forma só, que nem, por exemplo, o Jonathan fez ali, responde. Mas se você fizer essa questão do característica, 2 pontos, também não é como se fosse estar errada, entendeu? Isso daí você pode ficar tranquila. Eu sempre tenho essa tendência de já fazer no direto, mas aí isso pode variar, né? Sim, Jonathan, são mesmo, você pode ficar tranquila. Essa questão da identificação dos tipos textuais, gêneros, vocês podem ficar tranquilos que pelo menos isso daí vocês vão estar conseguindo ter já a base das aulas de português aí. Tanto que isso daqui quando a gente fala de biografia, no português a gente tem essa mesma base, né, essa mesma característica. Então vocês podem ficar em paz. Pelo menos uma preocupação a menos. Aproveitando aí o embalo que a Vitória perguntou como que a gente poderia estar respondendo, lá nos slides que eu mandei para vocês, eu coloquei sempre 2 modelos de resposta, para justamente vocês conseguirem visualizar o que seria melhor, o mais adequado a vocês responderem. Aí, na hora de estudar, vocês se atentem mais a isso daqui. Eu não vou me atentar muito a ver toda a resposta um por um aqui com vocês. Mas, aproveitando que a Vitória falou sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês conseguirem visualizar como que seria isso, já que a aula de hoje eu comecei já falando sobre como a gente pode estar se expressando e respondendo aí num exame discursivo. A gente tem 2 respostas aqui. Vou começar lendo a 1. O gênero do texto 1 é uma biografia ou um texto biográfico, que tem o propósito de informar o leitor sobre os eventos da vida de Emily Carr.
Além disso, duas características que identificam o gênero do texto são a menção à data de nascimento de Emily Carr e o relato dos fatos relevantes de sua vida. A referência à data de nascimento, 13 de dezembro de 1871, e ao local de nascimento, Victoria, Colômbia Britânica. Da biografada são elementos típicos de textos biográficos, pois fornecem informações fundamentais sobre a pessoa em questão. Ponto. Temos a resposta 2. O texto parece ser uma biografia, tipo, contando a história da vida da Emily Carr, já que está falando sobre quando ela nasceu, que foi em Victoria e tal, em dezembro de 1871, e outras coisas da vida dela. Acho que as características que mostram que é uma biografia são, tipo, o lance de falar a data de nascimento e o lugar onde ela nasceu, e também contar a vida dela, desde a infância até a idade adulta. Isso é coisa de textos de biografia. Temos aqui dois tipos de resposta. No início lá eu já falei o que seria legal a gente estar evitando e como que seria mais adequado a gente responder. Com base nisso daí, vocês acham o quê? Que a resposta 1 ou a resposta 2 é a mais adequada? Quem consegue responder? A 1. Que bom que todos completam isso. Que bom que todos nós concordamos com isso daqui. A 1 está completa até demais, né? Como se vocês parassem, por exemplo, aqui, ó, já estaria correto, né? Não é como se vocês fossem levar errado, não. Aqui eu realmente fiz uma resposta mais completa, com linguagem mais adequada, para vocês realmente visualizarem o que espera-se um exame discursivo, vocês desenvolver. Mas não é necessário vocês também falarem sempre muito, ou encher muita linguiça, ou colocar coisas além. Aqui eu me limitei a responder tudo que foi pedido, de forma coerente, com linguagem adequada, e a 2, a gente vê que, apesar de estar correta, temos uso de uma linguagem não muito adequada. A gente tem ali o uso de tipo, né? O texto parece ser, né? A gente não pode falar que essa linguagem parece ser uma biografia, você não tem certeza na sua resposta. Então, não, o texto é uma biografia, né? A gente tem que afirmar, o tipo já não é legal, o uso dali foi em Victoria e tal, também não é muito legal, mas é o tipo de coisa que normalmente falando aqui, a gente discutindo, a gente dando uma aula, a gente normalmente usa, e tá tudo bem. O problema é que ali na hora não vai ser muito legal, então vocês se atentem, que a gente tende a escrever literalmente como a gente fala. Então a gente tem que estar aí bem atentos a isso daí. Ali depois eu acho que as características mostram um lance de falar. Isso está super ok se a gente estivesse conversando, mas na prova discursiva não cabe, gente. Então vocês se atentem a esse tipo de linguagem aí. Não precisa necessariamente rebuscar muito, usar palavras super difíceis que a gente nem usa. Mas vocês também não podem usar esses vícios da linguagem que normalmente complicam nesses casos. Pois é, eu não tenho paciência para aprofundar muito na resposta. E tá tudo bem, Jonathan. Por exemplo, aquela resposta que você colocou lá em cima tá correta e não precisou prolongar. Responde a pergunta sem ser muito curto e grosso, mas também sem ser muito aprofundado, tá perfeito. Se querer ser aprofundado, tá certo, mas também mantendo ali, que nem você mantém, um certo nível de coerência, de resposta completa, e respondendo tudo que é necessário, com linguagem adequada, de forma adequada, é perfeito. Você recomenda a resposta ser curta? Porque os gabaritos têm resposta bem grande. Se fosse menor, também estaria completa? Então, como eu falei, se fosse menor, também estaria completo. Se eu parasse ali, por exemplo, e o relato dos fatos relevantes da sua vida. Exatamente. Se eu parasse ali, já estaria correto, entendeu? Seria uma resposta relativamente longa, não seria curta, mas também já teria correto, entendeu? Você não precisa necessariamente se prolongar muito, mas eu recomendo sim você ter uma resposta bem completa, que coloque todos os pontos ali pedidos na questão, sabe? É melhor você evitar a complicação. Então, respondendo tudo que é pedido, gente, com linguagem adequada, de forma clara, coesa, tá certo. Vocês podem ficar calmos. Aqui eu coloquei uma resposta bem completa, bem exagerada, para vocês terem uma noção. Mas não necessariamente vocês precisam, toda questão, fazer um textão de 20 linhas, não é uma redação, então vocês ficam em paz. Poderia parar aqui, por exemplo, a minha resposta. Eu continuei aqui só para complementar o que eu estou dizendo. Se eu estou achando que está tranquilo, vocês não vão perder tempo, perder ponto por escrever a mais. Então, fiquem em paz também.
mas segue aí tentando evitar que for prejudicar vocês. Então é importante vocês estarem bem atentos a esses pontos, independente do que vocês estão colocando ali. Então, sempre tenham cuidado de responder tudo mesmo, o mais completo possível, que não tem como dar ruim. Aí a gente tem aqui a questão 2, ó. Em 1937, um acontecimento mudou radicalmente a vida profissional de Emily Carr. Aponte esse acontecimento e explicite em uma frase completa, olha aqui como eles já estão pedindo, por que ele interferiu em sua vida profissional. Tá vendo como eles já colocam as coisas aqui pra gente, né? Já guiando a gente como a gente deve fazer? Aí a gente tem aqui, ó. A gente já discutiu sobre essa questão aí, sobre o que foi esse acontecimento. Quem consegue me dizer qual foi o acontecimento e como que isso mudou a vida de Emily Carr? E isso foi o ataque cardíaco, que aí a deixou acamada e impossibilitou de continuar a sua carreira como pintora, né? Que aí fez ela mudar drasticamente a sua carreira para escritora. Seria exatamente isso. Aí, como a gente está vendo essa questão da resposta, vocês estão com dúvidas e inseguros, eu vou continuar voltando para cá, ó, para mostrar mais um exemplo mais curto, ó, porque eu não fui necessariamente longa na resposta, mas ainda assim estou atendendo aos requisitos de um exame discursivo. Ó. Resposta 1. Um acontecimento que mudou radicalmente a vida profissional de Emily Carr em 1937 foi um ataque cardíaco, também conhecido como infarto. Isso interferiu em sua vida profissional porque a deixou acamada e impossibilitada de continuar sua prática de pintura. Temos a 2, em 1937, Emily Carr passou por uma parada no coração que meio que a deixou de cama e sem conseguir pintar. É tipo, ela ficou de molho na cama, não conseguindo fazer o que ela fazia antes. Então temos novamente aí, resposta 1, resposta 2. Qual que vocês acham que está mais adequada? 1 ou 2? Resposta 1, exatamente, Amanda. Na resposta 1, a gente tem uma resposta completa, que responde tudo que é exigido ali no enunciado. Temos linguagem adequada, temos pontuação, temos linguagem clara, temos fluidez, então tá tranquilo. Atendemos todos os pré-requisitos ali. Podemos dormir em paz. Na 2, apesar de estar correto, o conteúdo não está de forma certa, porque a gente tem aqui, ó, meio que a deixou de cama, já não é muito legal essa linguagem. E tem novamente, é tipo, né? Sem contar com ela ficou de molho na cama, que aí também não é muito legal, como eu falei. Eu acho que eu botei um exemplo bem exagerado, gente, mas era para vocês entenderem. Ficou de molho na cama. Eu botaria se pudesse, ela ficou de molho na cama. Ai, gente, eu exagerei aqui, mas era para vocês verem que normalmente a gente até pode falar isso, mas na hora de escrever ali no exame discursivo não cola. Então, por favor, evitem esse tipo de coisa. A resposta 1, tá vendo? Tá correta e tá mais curta, não tá tão longa quanto aquela primeira lá que eu fiz uma redação do Enem. Mas continua sendo correta, então vocês podem ficar em paz em relação a isso. Então, se vocês tiverem dúvida mesmo em relação a isso, gente, consultem o material, tá lá no grupo. Eu vou deixar para vocês sempre ficarem consultando. Então, vê essa questão aí da resposta, como vocês podem estar desenvolvendo, lê as dicas lá que eu deixei sobre como desenvolver, para lá na hora isso não ser um empecilho, eu não aceito. Se vocês falarem que esse foi o problema, eu vou falar, não foi mesmo. Aí eu vou mostrar as aulas. Temos aqui, ó, agora pergunta 3. Se eu estiver indo muito rápido, vocês falam aí, gente. Her writing initially broadcast on CBC Radio, gained popular appeal and endeared her to a public that for years had been hostile to her art. Aí, neste fragmento, faz-se referência à reação do público em relação a dois tipos de produção artísticas de Emily Carr. Do público. Isso daqui a gente já falou bastante também sobre essa diferença que o povo teve de aceitação da arte dela. Inicialmente não aceitaram, mas depois aceitaram.
Mas aí quem consegue me responder qual foi esse tipo de produção e a respectiva reação do público, que teve a escrita e a pintura, né? Qual foi a reação à escrita, qual foi a reação à pintura? É isso que eles estão pedindo aqui. Gente, ninguém. Como que reagiram à escrita e à pintura de Emily Carr? A gente falou isso na leitura do texto. Ninguém consegue me responder? Meu Deus. Ó, vou voltar lá no texto para ajudar. Gente, eu caí, vocês estão me vendo de novo? Gente, ah, tá, que bom. Ai, que bom. Eu jurei que vocês não estavam me respondendo de propósito. Ai, que bom que não era isso. Oh, meu Deus, deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. Estava lá, ó. Eu já estava lá falando, gente, não acredito, não aceito. Jurei, jurei. Não tô conseguindo compartilhar a tela aqui. A internet está indo de Vasco. Obrigada, gente, obrigada. Sei que vocês nunca me abandonariam. Sempre contei com vocês. Gente, eu não sei se a tela tá voltando. Para mim ainda não voltou, pelo menos. A tela aqui não aparece ainda não. Só você. Para mim ainda não tá aparecendo também, não. A internet foi de. Oh, meu Deus. A tela para mim também tá fechadona aqui. Voltou, galerinha? Ê! Ai, perfeito. Então vamos aproveitar esse finalzinho da aula aqui. Gente, vocês se importam muito se eu desligar então a minha câmera para travar menos? Eu vou desligar aqui, gente, só por conta disso. Todo respeito do mundo a vocês. Só para eu conseguir compartilhar a tela aqui. Mas ainda estarei aqui. Aí, se melhorar a conexão, eu volto a ligar, tá? Mas será só por uns instantes, para a gente encerrar aqui a aula. E a gente estava onde? A gente estava na questão 3, eu acho. Eu estava chocada que ninguém estava me respondendo, porque a Emily Carr teve diferentes opções, diferentes reações do público. E aí eu vou estar pedindo para vocês responderem novamente para mim, porque sumiu o chat.
Tive que entrar novamente. Que eu sei que ninguém me ignorou. Então, agora mostrem isso para mim, por favor. E aí a gente estava falando aqui da questão. Você nem se deu tempo de vocês ouvirem eu falando, mas enfim. Que aí teve a questão das duas reações do público às duas artes de Emily Carr, que é a pintura e a escrita. Se vocês puderem estar colocando aí qual foi a reação de cada um. Por favor. Exatamente. Vocês não me ignoraram mesmo. Isso aí, a arte dela foi um fracasso de começo, a pintura, ela foi rejeitada pelos canadenses, inclusive, e a escrita, que foi um sucesso, que ela até ganhou o prêmio literário por escrita, lançou muitos livros. Então, no início de sua carreira, Carr não teve suas pinturas aceitas pelo público, mas após o seu ataque cardíaco, começou no ramo da escrita e alcançou um grande reconhecimento. Realmente, ela teve que passar por uma coisa super drástica ali para conseguir. Inclusive, foi só depois da morte dela, né, que ela conseguiu. Então, realmente, tadinha de Emily Carr. Mas é exatamente essa a resposta, gente. Seria baseado nisso daí mesmo. Que é a escrita, a reação positiva, e a pintura, o desenho ali, que foi uma reação bem negativa. Mas é isso, tá correto, que vocês colocaram aí no chat também, já dei uma lida. Tá perfeito. Depois, se vocês quiserem, olhem lá nos slides, na hora de estudar, a gente tem novamente aquelas comparações entre resposta mais adequada e inadequada. Vocês podem estar usando para se basear, mas por enquanto a gente vai continuar aqui. Qualquer coisa, se for necessário, a gente vê lá depois. E aí a gente tem aqui a 4 agora. Vou estar avançando. Qualquer coisa, vocês falam aí que eu volto. Mas a 4 a gente já está. E peraí. Aí eu tô torcendo tanto pro texto deste ano ser algo sobre um filme ali que eu conheço. Gente, eu já dei essa dica para vocês aqui várias vezes, inclusive, hein? Os textos da UERJ costumam ser literários, eles já falaram sobre filmes, livros. Então, assim, é importante vocês estarem atentos também. Na hora de vocês fazerem as leituras e estudar textos em inglês para praticar a tradução, interpretação e tudo mais, vocês se atentem a isso, tá? Tem muitos livros e muitos textos que eu já trouxe aqui para trabalhar com vocês com as provas que são literários. Harry Potter mesmo já caiu. Então, assim, fiquem atentos. Tem um parágrafo só, Vitória. A prova do Harry Potter é perfeita. Exatamente. Então, assim, não sei se cai o Harry Potter novamente. Mas pode ser que caia alguma coisa aí. Já teve até, se não me engano, sobre algum review de filme, alguma coisa assim. Então, assim, vocês têm que ficar atentos. É uma boa dica, hein? Vocês ficarem atentos a tudo que está acontecendo aí. Para você seria complicado? Por que seria complicado? Você não gosta muito de livros e nem filmes? Às vezes você não conhece o filme, mas conhece o livro. Vai que tem esperança. A do ano passado foi sobre o Benjamin Button. Curioso caso do Benjamin Button. Não sei se vocês conhecem, mas tem um filme, né? Bem conhecido. Então, às vezes, vocês não conhecem o livro, mas conhecem o filme. Já ajuda em alguma coisa. Harry Potter, por exemplo, nunca li os livros, conheço os filmes e olha lá. Então, assim, ano passado foi esse livro, foi esse caso do Benjamin Button. Harry Potter eu também conheço muito, conheço os filmes, mas alguma coisa vai. Isso. Ai, Dorian Gray, você conhece? Eu também amo Dorian Gray. The Picture of Dorian Gray é um ótimo livro, recomendo demais. A gente já teve uma atividade aqui que eu passei, que era sobre Pequeno Príncipe. Eu vou passar uma atividade hoje também, aproveitando já falando para vocês que tem atividade. Tem uma atividade que eu vou passar hoje também, que é baseado em um texto do Animal Farm, não sei se vocês conhecem, que é a Revolução dos Bichos, de George Orwell também, um ótimo escritor.
Então, eu vou enviar mais uma vez uma atividade, vai ser enviada lá no grupo ao final da aula, que vai ficar para a nossa próxima. Então, vocês realizem essa atividade, porque na próxima aula eu vou querer só estar corrigindo e tirando a dúvida de vocês, tá? Vai ser no mesma pegada do Pequeno Príncipe ali, vão ser questões, tem um texto, vão ter as questões para vocês responderem. Tudo tranquilo, tudo no estilo EGM, para vocês praticarem bastante, conseguirem estudar, além das provas, mas as provas também são muito importantes. É uma ótima base para vocês. E se vocês não conhecem a Revolução dos Bichos, conheçam, é um ótimo livro. Eu vou mandar o livro em PDF também para vocês, para quem quiser consultar. E aí eu espero que vocês consigam desenvolver uma boa atividade baseada no livro lá e nessa nova atividade que eu vou enviar. Também vai ser tranquilo, porque está sendo tranquilo aqui, acredito eu, com essas leituras que a gente está fazendo. A gente viu também, na última aula, se não me engano, o Diário de Anne Frank. A gente fez algumas leituras, praticou leitura. Então, vocês têm bastante material aí que vocês podem estar usando para vocês consultarem, estudarem e desenvolver ainda mais as habilidades de vocês em inglês, tá? E qualquer dúvida, obviamente, vocês podem me consultar aqui na aula, ou no particular, ou através do grupo. Enfim, que aí a gente está aí para isso. Esses materiais estão no link do Drive. Esses materiais, eu não sei se está no Drive, mas eu sei que está lá no grupo. Se vocês entrarem lá no grupo, nos docs dos grupos, vão ter lá todos os materiais que a gente já utilizou até hoje. Tudo bonitinho para vocês. Mas em relação ao Drive, eu não sei. Mas aí depois eu vejo. Se não tiver, eu falo aí também. Sobre isso. Mas vocês podem consultar, tem as aulas gravadas também. Enfim, o que não falta para vocês é isso. Mas você entrou recentemente? Certo. Ah, sim. Então depois eu vou falar com a Thaís Maria o que ela pode fazer. Provavelmente ela compartilha lá de novo para vocês. Até porque eu vou mandar novos materiais hoje também, que é essa atividade que a gente tem para a próxima aula, tá bom? É isso. Nada, estamos aqui para isso. As aulas são isso mesmo. Oi, pessoal. Eu mando sim, eu vou botar no Drive também, tá bom? Perfeito. Vou aproveitar e já mandar aqui o material da próxima aula. Eu vou estar encerrando aqui um pouquinho mais cedo, justamente por conta da aula que a gente tem a seguir. Mas tá bom, tá tranquilo. Muito obrigada pela presença. Até a próxima aula. Não esqueçam de fazer atividade. Obrigada, professora. É Comentem isso. lá no grupo. Eu que agradeço a presença de todos. Até a próxima. Beijo, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.